Olá, eu sou o Celso Batista Inácio, da Universidade da Luz.org. Convido você a fazer uma visita ao meu site e tenho também um canal no YouTube, www.youtube.com/Celso Batista Inácio. E você encontra no próprio site um link para o canal do YouTube, então faça uma visita, você é muito bem-vindo. Nós temos feito uma série de palestras e temos gravado uma série de vídeos, todos eles com o objetivo de produzir conteúdos e conhecimentos que possam modificar a sua vida, que possam ajudar você a ter uma vida melhor. E, acima de tudo, a entrar num próximo nível da sua própria experiência humana, que é um nível espiritual, não mais um nível humano. Então, nós estamos trabalhando com programação de vida. E o título desse vídeo é exatamente esse: como você programa a sua vida. E a partir disso você terá uma visão ampliada e poderá fazer as suas próprias programações de modo consciente, de modo proposital. Ter uma vida com propósito é o fundamento da experiência de quem é autônomo, de quem é livre, de quem tem consciência de si e da sua realidade mais profunda, do seu ser espiritual, do seu ser divino. Bem, na vida, tudo é, de fato, acontecimentos, experiências, situações, condições, tudo são oportunidades para crescimento de consciência e para se promover o autorreconhecimento. E então, considerado esse aspecto, todo fato, mesmo o negativo e mesmo a maldade, servem ao grande propósito, que é de você se reconhecer na sua identidade secreta, no seu íntimo, no seu foro íntimo. Tudo mesmo, todos os fatos, todas as circunstâncias, todas as condições, experiências, vivências e expressões, considerando esse aspecto, é sempre bom para os propósitos da vida em relação a cada um dos seres humanos. Nós começamos a experiência humana na mais alta vulnerabilidade, no mais ferrenho aprisionamento, nas condições mais difíceis e nas mais altas adversidades, todas elas representadas pelos conhecimentos negativos que são a base de formação do corpo humano. Nossa formação do corpo humano, o corpo físico, é na base do elétron. O elétron tem carga negativa e o corpo é a verdadeira prisão do espírito. Mas isso tem uma razão de ser. Não é por acaso, não é por incidente, não é por acidente, não foi porque nos programaram para sermos prisioneiros. Existe uma razão para isso. A autoexperimentação é um processo indispensável para que nós façamos a transposição vibracional entre os níveis máximo negativo para o próximo, que é o negativo, para o próximo, que é o neutro, para o próximo, que é o positivo, e para o próximo, que é o máximo positivo. Essa é a condição suprema de poder diante da vida. Deus é uma palavra que nós todos conhecemos. Deus é a consciência suprema. Nossa, não de outras pessoas, não de outros seres, não de outro universo, não de outro mundo, nossa consciência. É a consciência suprema, é o status da consciência humana mais elevado que existe. É o nível mais elevado que pode ser alcançado pela expressão perfeita entre todos os seres viventes, e ele é formado na autoexperiência, no sentimento e na aprovação, no sentimento e na reprovação, no sentimento e na transformação. Então, na transição da consciência humana para a consciência divina, e
os acontecimentos que estão no meio implicam em nós sairmos da mais densa treva para a luz, da mais alta vulnerabilidade para a invulnerabilidade, da mais profunda ignorância para a sabedoria. Então todos nós começamos a ser deuses a partir do não ser Deus. Não ser ou não ser Deus, ou seja, na mais absoluta ignorância do que nós realmente somos. Como se nós fôssemos o negativo da luz. E é o que somos, em um determinado momento, em um determinado instante. Contudo, há que se reconhecer que não há ninguém nos dizendo nada a respeito de nada. Ou seja, nós somos livres para fazermos o que quisermos com os conhecimentos que temos. E os conhecimentos que temos já estão em nós. Aquilo que nós chamamos de Bíblia ou Palavra de Deus é apenas uma representação externa do que nós temos do lado de nós. Mexemos com isso de todas as formas. Tentamos destruir isso de todas as formas. Tentamos modificar isso de todas as formas. Tentamos apagar isso de todas as formas. Mas tudo continua dentro. Nós somos a Bíblia viva. Nós somos o Deus vivo. Tudo o que nós falamos é a palavra de Deus. As realidades são consequências da aplicação prática dos conhecimentos que temos. O que somos é consequência natural dos conhecimentos que nos constituem o espírito. E as situações são apenas posições dentro da realidade mental e correspondem à nossa realidade exterior ou realidade experimental. Quem controla o que você pensa? Ninguém. Então há que se reconhecer que na sua intimidade você é um ser livre. Você pode elaborar suas experiências de si mesmo por meio dos pensamentos e palavras de todas as formas de expressão pessoal, como você quiser, com as palavras que quiser, expressando aquilo que quiser. Você é livre ou não é? Então, ao vermos a obviedade dessa liberdade espiritual, que é a liberdade de usar os recursos do pensamento, das palavras nas atitudes e nas ações, nós constatamos a única coisa possível de se constatar. Nós somos autônomos para exercer um mandato sobre a vida, construindo a nossa existência por meio dos conhecimentos que nós resolvermos aplicar. E é com esse recurso que criaremos as realidades mentais, que é o universo primário das energias, os que são usados para a geração das realidades materiais, o universo secundário, onde nós existimos. O primeiro é onde nós vivemos e o segundo é onde nós existimos. Eu, assim como você e todas as demais pessoas do mundo todo, somos seres que comandam a própria vida. Comando o meu ser, aquilo que eu sou, o que eu posso ser, o que eu não vou ser. Comanda suas condições, como viver, como apreciar-se, como apreciar a realidade, e a sua realidade, que é sentir a experiência de si mesmo. E nós comandamos isso por meio dos nossos modelos mentais. O mindset. O seu mindset é o fator determinante de tudo na sua experiência de vida. Somos autônomos, temos autonomia, podemos nos expressar livremente, ninguém penetra a nossa mente, ninguém coloca em mim pensamentos, ninguém coloca em mim palavras, ninguém determina minhas atitudes. Eu ajo segundo o meu conhecimento predominante. Ou se eu resolver ceder aos conhecimentos de outra pessoa por livre e espontânea vontade. Então eu sou movido, eu me movo por meio dos conhecimentos predominantes, que é aquilo que nós chamamos de crenças.
Seja o que for que eu acreditar, é por isso que a vida se move. E é para isso que a vida se move. E é para aquilo que eu estou acreditando que eu estou indo. Porque são conhecimentos que recebem a nossa atenção constante, são os nossos pensamentos automáticos, que de tão recorrentes que foram, de tão óbvio que se tornaram, hoje já não precisam mais serem pensados. Se tornaram o nosso modo de agir automático. Então, nós agimos diretamente pelos impulsos automáticos das crenças que nós construímos. Estamos fazendo acontecer as nossas realidades experimentais, nem sempre pelo que queremos. Isso também é muito óbvio. Muito mais pelo que acreditamos. Porque crenças determinam as ações. Não é o querer pessoal que determina como nós vamos agir. Nós podemos querer uma coisa e agir diferente, porque temos crenças diferentes. Compete a você perceber pelos fatos e pelos sentimentos quais foram as palavras de origem, entre aspas, para que ocorresse essa experiência. E pela mesma forma, pelos sentimentos, você vai saber quais são as palavras de origem que podem gerar o que nós queremos que aconteça. Vamos operando a vida na escuridão da ignorância de nós mesmos, sem saber que o que falamos à vida, fazemos acontecer como experiência de vida. Mas tem um limite para a ignorância, e o limite para ela é um sofrimento insuportável, é o drama, é o trauma, porque qualquer um de nós está sempre preso àquilo em que acredita. Mas esse sofrimento, que é fruto da ignorância, que chega ao nível do insuportável, qualquer um pode dispensar. E pode fazer isso apenas sendo receptivo às informações novas e direcionadas para uma criação de realidade melhor. E sendo sensível às experiências, você terá esse tato, você terá esse discernimento, você terá essa capacidade de se dirigir, de nortear os seus pensamentos e formar novas crenças. Que tipo de sentimento você está tendo da sua própria vida? Pense a respeito disso e veja quais são os conhecimentos que o levaram a pensar dessa forma. São esses conhecimentos que o levam a pensar e raciocinar sobre as possibilidades de a vida ser, e são esses os fundamentos do que a vida será. Enquanto não houver reconhecimento da sua parte, que você é um filho de Deus, e, portanto, por favor, não entenda isso como do modo pejorativo, porque está virando moda ver Deus como coisa ruim. Você está predestinado a vivenciar as experiências concernentes àquilo em que acredita. Você deve descobrir por si mesmo o que significa ser filho de Deus. Você fala o poder de Deus. Sendo filho de Deus, no sentido estrito da palavra, você é filho da palavra, fruto da palavra, é a palavra que se fez carne, é o verbo que se fez carne, é a coisa que foi transformada a partir do Espírito, que é o conhecimento. Você é a palavra que é Deus e tem o poder de Deus. Você é a palavra é Deus e você tem a palavra como sua constituição, como sua lei, como seu poder. Seus conhecimentos são a sua divindade, são o seu Deus interior, são a sua energia de criação, são o fundamento das suas palavras, o fundamento dos comandos à vida. Você, originalmente e por destinação, é um Espírito de Deus, é um Espírito Deus. Você é Deus, ou seja, você é o conhecimento de todas as coisas, personalizado, individualizado e personificado na pessoa que você é.
Pessoa é condição secundária. A condição primária é que você é o Espírito Supremo. Você é a causa primária de todas as coisas. Você é o fundamento do universo. Agora, depois que você apreender isso, e eu prefiro dizer, acolher isso, sem reservas e sem restrições, porque tudo está posto diante do grande propósito da vida para você, que é romper os seus véus, que é emergir das águas, e que é estourar o seu cativeiro de negatividades e romper em luzes e poder. Daqui para frente, você está incumbido de comandar esse processo de autolibertação, que é a libertação das suas negatividades, nas quais você mesmo fez uma imersão profunda para poder romper em poder e luz na emergência, emergindo das águas. Sair de tudo isso como um Deus. Você é Deus. Você está em processo de libertar-se da negatividade, na qual iniciou a construção de forças, a construção de capacidades, a construção de habilidades e a aprender a manejar um imenso potencial de energias divinas. Você é o encarregado com os conhecimentos que fazem crescer o seu nele, o poder que você terá diante da vida. Conseguir o autorreconhecimento é o de alcançar. Não se reconhece como sendo alcançar dor, muito sangue, construção pessoal, que dará a ele um fim de encantamento, de magia. Pode ser dramático, pode ser complexo, mas pode ser fador, sublime e espetacular. A vida é transformação permanente. A única constante universal é a mudança, é a transformação. E tudo ocorre a partir das nossas ideias e formas habituais de nos comportar. Para todos os seres humanos empenhados na formação de uma consciência de si mesmos, há de se dispensar em produzirem as coisas. No princípio, nós fomos programados as energias indispensáveis para o movimento. E o que faz o movimento é a circulação de palavras, é o sangue circulando nas veias. E com uma palavra, crescei, nós fomos programados para nos movimentar na vida em busca do próximo nível, do próximo estágio, da próxima etapa. As veias e artérias de Deus no homem são o seu sistema neural. São seus neurônios, seu sistema neuronal, por onde circulam as informações sobre a vida, como também a partir das experiências. É digerido para a alimentação do cérebro. O cérebro é apenas uma região do cérebro, é algo além da energia do coração. A ação é o conhecimento em movimento, e de pensamento. Compreendeu o movimento da vida, as ondas que levam a vida aos longínquos recantos do universo. O que leva ao pensamento é a motivo para a ação. O que nós vamos ser no futuro? A nossa imagem e semelhança. A presença dos espíritos divinos superiores que nos deram a orientação primária, nos motiva o modelo que é o modelo, é a excelente orientação, quanto à energia da ação e quanto às diretrizes das ações. E quem fez isso, nós podemos, que é o que nós chamamos de deuses, de anjos, de espíritos superiores. Para nós, eles fazem a parte da mitologia, das crenças, da fé religiosa, ser virtual, ser mito, ser crença, é o que está lá na origem do que somos. Vivos como nós. E estão esperando o nosso retorno à casa de onde agora ser humano é viver a infância do Espírito Divino. A vida humana muito se assemelha a um comando, porque nós somos como eles são. Um hardware de programas, que são os propósitos, e as informações que são do hardware e do software. E nós nos tornamos programas, nós nos expressamos comandos em um computador.
Assim como os computadores podem ser programados e reprogramados, e podemos nos programar, e podemos nos, entre aspas, porque experimentalmente a tem vida, pessoais, físicos, de capacidade, são as estruturas psicológicas. Pelas lógicas determinamos capacidades, limites, situações, mesmos em cada aqueles conhecimentos que bom, mas ser muito ruim, no sentido de dramático para nós mesmos. A experiência, os melhores sentimentos, porque é a isso que nós chamamos de felicidade. O que fazemos em nossa mente, usando pensamentos e outras formas de expressão, é o que nós chamamos de vida. Como é a sua vida? Tudo o que é apenas o que você pensa, como você pensa que é. Você aquilo que acredita que vê, aquilo que pensa que é. Conhecimentos que são pertinentes ao que chamamos de se situam em uma plataforma, que é o índice. Em nós, essa plataforma. Existem outras plataformas, também podem ser chamadas de dimensões da vida. A próxima plataforma que se chama plataforma espiritual, que é a consciência espiritual.
Longe da conotação religiosa, plataforma espiritual, uma consciência. Claro que a plataforma espiritual é recuperada como memória eterna, longe de conotação religiosa. Espiritual é apenas uma consciência da sua realidade essencial, nada mais do que isso. A consciência espiritual também não é a plataforma definitiva. A definitiva tem um nome diferente, chamada de espiritual, não é humana, é chamada Deus. Isso é uma plataforma, onde se assentam as informações da perfeição, do estado da arte de ser. O programador da consciência tem um nome, mas não é uma pessoa. Cursos de um programador de consciências que é pessoa, mas e que dá vida no universo, e o nome que foi dado aos dados. E a razão de ser assim é que é mais fácil nós nos identificarmos com arquétipos, com aquilo que se parece conosco, mas nível de energia e poder. Então, conhecidos por nomes genéricos, por exemplo, Adão e Eva, e personalizados, Abraão, genérico novamente, profetas, de novo, Jesus, Buda, Lao Tse, Zoroastro, Zaratustra, Maomé, entre outros. Mas eles não são pessoas, assim como nós também não somos pessoas. Eles são espíritos, são conhecimentos, nos transformar em deuses. Programa virtual. E todas as experiências não são mais do que simulações de realidades. Se você entender isso, vai compreender com facilidade que a vida é uma ilusão. Nós usamos um simulador chamado de experiência humana, mas que acontece exclusivamente no espírito, aprendermos a operar com altos níveis de energia e poder. E isso, claro, só vamos usar de verdade na vida real, na vida do ser Deus, na vida de Criador. Esses que olhamos aqui são universos virtuais. Tudo que nós olhamos para o céu, estrelas, planetas, galáxias, são os universos virtuais. Os universos reais são feitos de pura energia. Então, os valores incorporados em cada uma das fases, eles quisermos. Mas, uma vez alcançado o patamar seguinte, por ele formamos nós novas de consciência humana, formar o mote da pensamento do bico. O mote da experiência é o conhecimento das nível 3. 4 é o imanente. O mote do conhecimento de Allan Kardec é o reconhecimento da nossa natureza espiritual, é o 6. E o mote da experiência é o 7. Na animalidade nós formamos proteger a vida, espécie pela procriação. Essas da vida material. As virtudes das coisas substanciais. Na consciência de Deus, construímos a força cerebral e a motivação para ascender aos próximos níveis. Na consciência das leis, aprendemos a compreender forças íntimas, a limitação e o dimensionamento, a valorizar a vida em todas as suas. E aprendemos a ter uma visão do Deus no outro, como Deus em nós. Na consciência de espírito, aprendemos a dissecar o ser, ainda em vida. E na consciência de Deus, vivenciamos a cidade. Ainda quando estamos na consciência humana, recebemos as informações pertinentes da vida. Assim que praticarmos a nossa humanidade na sua plenitude, podemos iniciar as práticas relacionadas com o de ser Deus. Então, como você percebe, nós saímos do não ser na experiência humana. E com muitas correntes mentais. Nós estamos... A vitória é aquilo que eles chamaram de liberdade. Reconhecer a verdade. A vitória neste momento é reconhecer Deus em nós. E seremos atormentados por espíritos vivas da nossa própria ignorância, pululando em nossa frente, se mostrando vivos de ser reais. A última barreira, é a última superação. É como nós mesmos ou de vermos. E há promessas de liberdade, de libertação, de lei. Quando há mentira, quando há vaidade, a prepotência, quando há
esses valores não podem mais ser considerados como os valores de uma... Deus é o que você é. Fale o que falar de Deus, você estará falando de você. Estará falando da vida, está falando da sua experiência, do que você vai vivenciar. Você é o que pensa que Deus é. E ponto final. Faça o que quiser com isso, ou não faça nada. Só fará diferença para você mesmo. Alimente o seu espírito com as energias das suas palavras, então escolha as palavras que você pode comer, porque elas contêm substância que vão formar o seu corpo e as forças das suas capacidades. Fim. É isso. É isso. Qualquer outra coisa é mera conjectura, é mera exploração. Você é Deus. Fale o que quiser de Deus, estará falando de si mesmo. Pense o que quiser de Deus, estará pensando de si mesmo. Você é Deus. Nada muda isso. Nem o seu querer, nem a sua intenção, nem nada. Nada muda isso. Você é Deus. Você é Deus.